Você tem ideia de quanto da sua energia é desperdiçada tentando controlar o que nunca foi seu? Pessoas, reações, palavras que você queria ouvir, mas nunca vieram, reconhecimento que nunca chega, a atenção que sempre escapa. Você se magoa por mensagens não respondidas, se entristece com olhares vazios, se desgasta tentando ser compreendido por quem sequer está disposto a escutar. Mas e se eu te dissesse que essa busca silenciosa por atenção é o que te mantém preso? Preso a um ciclo invisível de ansiedade, comparação e desgaste. Você não percebe, mas todos os dias você se abandona um pouco para tentar caber na expectativa de alguém, para tentar fazer parte, para tentar não ser esquecido, para tentar ser importante, mesmo que isso custe a sua paz. Quantas vezes você se moldou apenas para ser aceito? Quantas vezes você engoliu o que sentia para não perder alguém que já estava te perdendo? Quantas vezes você quis provar que tinha valor para pessoas que não estavam nem sequer olhando? E no fim do dia, quando o mundo silencia, você se pergunta: onde estou no meio de tudo isso? Onde ficou a sua vontade, a sua voz, o seu centro? Talvez você tenha esquecido de focar na única coisa que realmente importa: você mesmo. Existe um tipo de prisão que não tem grades, mas que consome sua liberdade dia após dia. É a prisão de viver com os olhos voltados para fora. É o vício de se importar excessivamente com o que não depende de você. A filosofia estoica nos alerta que a mente humana tem um hábito destrutivo de tentar controlar o incontrolável. E o que é incontrolável? A opinião dos outros, as escolhas dos outros, a forma como vão te tratar, o amor que vão te dar ou negar, a ausência, o desprezo, o silêncio. Você pode ser gentil e ainda assim ser ignorado. Pode ser leal e ainda assim ser deixado de lado. Pode fazer tudo certo e ainda assim não receber nada em troca, nem mesmo uma consideração. Então eu te pergunto, quanto da sua paz está nas mãos de quem nem pensa em você? Quanto da sua energia depende da atenção que não vem, do afeto que não é dado, do reconhecimento que nunca chega? O estoicismo nos conduz a uma verdade desconfortável, mas libertadora. A causa do seu sofrimento não está no que fazem com você, mas no quanto você permite que isso te atinja. Você sofre não pelo que acontece, mas por como você decide interpretar o que acontece. Você pode continuar tentando agradar, pode se moldar, se esforçar, se esgotar, mas enquanto sua paz depender dos outros, você nunca será livre. A pergunta então é: até quando você vai terceirizar sua paz? Agora que você já entendeu por que focar nos outros te afasta de si, então é hora de ir mais fundo. O estoicismo não é feito de frases prontas. O estoicismo é uma arquitetura de pensamento, uma construção interna feita de conceitos sólidos, capazes de transformar a forma como você vê o mundo e a forma como você se vê nele. Nos próximos minutos, vamos explorar 3 fundamentos estoicos que funcionam como pilares silenciosos da verdadeira liberdade emocional. E se você compreender cada um deles, você vai entender por que voltar o foco para dentro é o primeiro passo para retomar o controle da própria vida. Fundamento número 1. A dicotomia do controle. Imagine viver tentando controlar o clima, o vento, o mar e se frustrar todos os dias por não conseguir. É isso que acontece quando você tenta controlar o outro, a opinião do outro, a atenção do outro, a reação de alguém que vive preso ao próprio universo. Epicteto nos alertava que a única coisa que você domina é o que pensa, sente e escolhe. Todo o resto é ruído, é ilusão, é armadilha.
Você sofre porque exige controle onde só existe caos. Se esgota tentando ajustar os olhos alheios ao que você gostaria de ser. Mas me fale, quanto da sua frustração vem do que os outros fazem? Aceite que você nunca terá esse controle. Liberte-se. Aquele que vive à mercê dos outros já deixou de ser dono de si mesmo. Fundamento número 2. Autodomínio. A verdadeira liberdade. Você acredita que liberdade é fazer o que quiser? Não. A verdadeira liberdade é não ser governado por reações emocionais involuntárias. Se um olhar te desestabiliza, se o silêncio de alguém te tira o chão, se você muda de humor de acordo com o que o outro faz ou deixa de fazer, então você não está no comando. Sêneca dizia: nada é mais escravizante do que ser escravo de si mesmo. Você tem reações, mas tem consciência sobre elas? Ou está apenas repetindo dores antigas, rotinas mentais que te mantêm preso em versões que você já deveria ter superado? Você realmente está vivendo ou apenas reagindo? Fundamento número 3. O valor do silêncio interno. A mente barulhenta procura respostas fora, mas o estoico olha para dentro. E nesse olhar interno, ele encontra algo que o mundo jamais poderá dar: direção, clareza e calma. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que a tranquilidade vem quando você para de tentar controlar o incontrolável e volta sua atenção ao que você pode moldar: você mesmo. Focar em si não é egoísmo. É um ato de lucidez, de higiene mental, de sobrevivência emocional, de autocuidado, porque o mundo vai te testar, vai te provocar, vai tentar te tirar do eixo, mas só existe uma coisa que você precisa proteger com unhas e dentes: a sua estabilidade interna. Você não foi feito para ser compreendido, você foi feito para ser inteiro. Esses 3 pilares não são apenas ideias bonitas, são ferramentas de resgate. Elas não te tornam indiferente ao mundo, mas te tornam invulnerável ao que não merece te afetar. Você pode continuar se perdendo nos outros, ou pode começar hoje a retornar para o seu centro, local exato onde está sua força. Você já percebeu como, na busca pela aprovação dos outros, acabamos perdendo a nós mesmos? É hora de mudar isso. De voltar o olhar para dentro, de reencontrar a força que só nasce quando aprendemos a focar em nós mesmos. Vou revelar 9 técnicas estoicas poderosas, ferramentas silenciosas e transformadoras, que podem ajudar você a libertar sua mente da dependência alheia, recuperar sua paz interior e viver com mais autonomia emocional. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar suas crenças, despertar sua consciência e mostrar como a verdadeira liberdade começa quando você escolhe focar em si mesmo. Técnica número 1. O jejum da validação. Existe um vício silencioso que quase ninguém reconhece, um tipo de dependência invisível, mas devastadora. É o vício de ser visto, de ser aprovado, de ser notado. Você já reparou como grande parte do que você faz não é para você, mas para os olhos dos outros? A roupa que escolhe, as palavras que publica, os lugares que frequenta, as opiniões que expressa ou esconde, os gestos calculados para agradar, os silêncios ensaiados para impressionar. E se por um único dia você simplesmente parasse de tentar ser percebido? Esse é o desafio do jejum da validação. Durante 24 horas, você se compromete a agir sem plateia, sem buscar curtidas, sem esperar elogios, sem publicar com a intenção secreta de ser admirado. Apenas viva, apenas faça, por você, em silêncio. Você consegue suportar o peso do anonimato? Você consegue continuar sendo mesmo quando ninguém está olhando? O jejum da validação te obriga a confrontar-se com uma pergunta incômoda que diz: quem eu sou quando ninguém está vendo? Sem holofotes, sem audiência, sem aprovação.
E é nesse silêncio, desconfortável para muitos, que nasce algo raro, a virtude interior, aquela força silenciosa que os estoicos tanto valorizavam, aquela paz que não depende de aplausos, aquela presença que não precisa de permissão para existir. Aquele que só age para ser visto, desaparece quando não é notado. Mas aquele que age com integridade mesmo na escuridão, esse permanece inteiro, sempre. Apenas tente por um dia, não se exiba, não se justifique, não espere ser notado. Apenas seja e observe o que acontece dentro de você, quando o mundo lá fora deixa de ser o centro. Técnica número 2. Treinamento da indiferença voluntária. Você já sentiu aquele impulso quase incontrolável de responder imediatamente a uma provocação? Aquela ânsia de se explicar, de se justificar, de provar que está certo, que tem valor, que não merece o silêncio? Todos os dias somos colocados à prova, não por grandes acontecimentos, mas por pequenas situações que testam o nosso centro, como, por exemplo, o silêncio de alguém, uma mensagem ignorada, um olhar indiferente, um gesto frio. Por que isso te atinge tanto? Porque o simples ato de alguém não te notar te desorganiza por dentro, porque você ainda está condicionado a reagir, porque sua alma ainda precisa de resposta para se sentir viva, porque o seu valor ainda depende do reflexo que encontra nos olhos dos outros. É por isso que os estoicos praticavam algo poderoso e raro, a indiferença voluntária. Eles escolhiam intencionalmente situações em que não reagiriam, pequenas provocações, pequenos convites ao ego. Eles aprendiam a suportar o desconforto de não retribuir, de não se explicar, de não buscar retorno. Esse treinamento não enfraquece, ele fortalece, porque faz da sua mente um espaço soberano, intocável, inquebrável. Imagine estar em meio a uma tempestade e ainda assim manter o rosto sereno, não porque a tempestade não existe, mas porque dentro de você o céu permaneceu limpo. Consegue me entender? Nem todo silêncio precisa de resposta, nem toda ausência precisa de presença. Você consegue suportar a ausência sem fazer dela um espelho da sua insuficiência? Experimente. Escolha algo pequeno e não reaja. Apenas observe e perceba o quanto você ainda depende do que nunca deveria ter poder sobre você. Técnica número 3. A rotina do essencial. Você já parou para questionar por que faz o que faz todos os dias? Quantas das suas ações são escolhas e quantas são apenas repetições? Quantos compromissos você mantém? Não por desejo, mas por medo. Medo de parecer ingrato, medo de decepcionar, medo de ser mal interpretado, medo de dizer não e não ser mais querido, lembrado, aceito. O que sobra de você depois de tanto agradar? O que resta quando você se adapta, se molda, se empurra só para não desagradar? A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira liberdade começa naquilo que você decide eliminar. O que você escolhe cortar é o que revela aquilo que você valoriza de verdade. Por isso, pratique a técnica da rotina do essencial. Todos os dias, olhe para sua agenda, sua rotina, seus hábitos, escolha uma tarefa, um compromisso, uma presença que você só mantém por obrigação, por convenção, por medo de rejeição, e elimine, apenas por hoje. Apenas para testar. Substitua por algo que nutre sua mente, seu corpo ou seu silêncio. Sim, pode parecer pequeno, mas é nesse pequeno gesto que a reconquista de si começa. No momento em que você tira da sua vida algo que pesa, para dar espaço ao que te fortalece. Quantas vezes você diz sim, quando por dentro tudo em você grita não? Toda vez que você diz sim aos outros, sem querer, você está dizendo não a si mesmo. Neste contexto,
A alma se sobrecarrega, não por excesso de tarefas, mas por ausência de sentido. Você se afoga não pelo que carrega, mas pelo que insiste em carregar, mesmo quando já não cabe mais em você. Tirar o desnecessário é um ato de coragem, é um ato de maturidade. É o primeiro passo de quem decidiu parar de viver para agradar e começou a viver para existir, com inteireza, com presença, com verdade. Técnica número 4. Isolamento da expectativa. Você já se pegou esperando algo que talvez nunca venha? Um gesto, uma palavra, um sinal de reconhecimento, uma resposta que acalme o silêncio. Essa espera, tão natural quanto invisível, pode ser a maior prisão que você carrega, porque a expectativa, ela é um veneno lento para a alma, um fio invisível que te prende a resultados, pessoas e acontecimentos que não estão sob seu controle. Antes de qualquer encontro, mensagem ou decisão, pergunte a si mesmo, em silêncio: estou fazendo isso porque quero? Ou porque espero algo em troca? Esse simples questionamento é uma chave, uma porta para um espaço onde a alma não se angustia mais com o que não tem, onde a paz não depende da confirmação alheia. Quando você desliga a expectativa, você se liberta do futuro incerto. Você para de se pendurar em promessas não feitas, em olhares não dados, em palavras não pronunciadas. E se você pudesse agir hoje, simplesmente porque quer, sem um propósito escondido de reconhecimento, sem uma sutil armadilha emocional, essa liberdade, ela não é um privilégio para poucos. É um treino diário, um esforço consciente. Expectativa não é esperança. É uma prisão onde você se mantém refém daquilo que ainda não aconteceu. Comece agora. Antes de agir, antes de responder, antes de esperar, pergunte-se: eu quero isso ou eu espero isso? E veja a força que nasce em você quando a resposta vem do querer e não do esperar. Técnica número 5. Pergunta estoica diária. Quantas vezes ao longo do seu dia você reage impulsivamente? Quantas vezes se deixa dominar por emoções que, no fundo, você nem pode controlar? Antes de cada reação, existe uma pergunta que pode transformar tudo. Você se pergunta: isso está sob o meu controle? Reflita: o que está fora do seu controle? O olhar alheio, o silêncio de alguém, o rumo dos acontecimentos. Todas essas coisas são tempestades que sopram sem pedir permissão. E você, muitas vezes, luta contra ventos que não pode domar. Mas e se, em vez de tentar controlar o incontrolável, você simplesmente soltar a raiva que não te pertence, soltar a ansiedade que não te serve, soltar o desejo de aprovação que te aprisiona? Você consegue imaginar o que seria a sua vida se todas as vezes que algo te afetasse, você perguntasse: isso está sob meu controle? E se não estiver, deixasse ir sem peso, sem luta. Esse simples gesto é um ato de liberdade, um convite para que sua mente pare de ser prisioneira do que não pode mudar. Não é o que acontece que nos perturba, mas a nossa avaliação do que acontece. A cada manhã, faça essa pergunta. Antes de falar, antes de agir, antes de sofrer. Peça licença à sua consciência para decidir o que vale a pena carregar hoje. O que merece o meu esforço? O que definitivamente posso soltar? No começo, pode parecer difícil, mas aos poucos a mente se acostuma, e o que antes era tempestade vira calmaria. Experimente, pergunte, observe o que acontece quando você para de lutar contra o incontrolável e começa a focar no único território que realmente pode conquistar: você mesmo. Técnica número 6. Abstinência de comparação. Por um dia inteiro, imagine que você não pode se comparar a ninguém.
nem as vidas que passam nas redes sociais, nem as vozes que ecoam em sua mente, nem ao sucesso, ao fracasso, à aparência ou ao que os outros aparentam ser. Parece simples, mas é um desafio para uma mente que foi treinada para medir seu valor pelos olhos dos outros. E quando você percebe a comparação surgindo, você faz o quê? Permite que ela te consuma ou a substitui pela verdade mais poderosa que existe? Tenha sempre em mente a seguinte frase: a minha medida sou eu. Você já parou para pensar o quanto sua paz está sequestrada pela incessante necessidade de se igualar, superar ou provar? E se a verdadeira liberdade não estivesse em competir, mas em aceitar o que você é, com todas as suas sombras e luzes? Essa abstinência de comparação não é um mero exercício de controle. É um mergulho corajoso na essência do ser. É se desligar da multidão para ouvir a única voz que importa, a sua. Quantas vezes você se perdeu na busca por ser melhor aos olhos alheios e esqueceu de ser inteiro aos seus próprios olhos? Tente esse silêncio por 24 horas, sem medir seu valor pelo padrão de ninguém. E observe a transformação que acontece quando você finalmente reconhece que você é suficiente. Técnica número 7. Momento interno. Antes que o mundo desperte e tente arrastar sua mente para fora do seu centro, feche os olhos, respire fundo e repita mentalmente: minha paz não depende de ninguém. Essa frase pode parecer simples, mas é uma âncora poderosa, um escudo invisível que protege sua alma contra tempestades externas. Porque o mundo, com sua pressa, sua indiferença, sua pressão, vai tentar roubar sua calma a cada instante. Mas só você pode entregar essa calma. Só você pode decidir se permite que as palavras, atitudes e pensamentos alheios façam morada dentro de você. O que aconteceria se você começasse cada dia com essa decisão? De que nada, absolutamente nada, fora de você, teria o poder de desequilibrar sua mente? Imagine viver com essa certeza, não como um desejo distante, mas como uma verdade concreta, inabalável. O momento interno é um pacto silencioso consigo mesmo, um lembrete diário que, quando repetido com intenção, constrói uma imensa fortaleza interna. Lembre-se, o mundo pode tentar tirar sua calma, mas só você pode entregá-la. Faça desse momento um começo. Antes das vozes, antes das distrações, antes das pressões, proteja sua paz. Escolha sua calma e veja o poder que nasce quando o seu centro se torna seu lar. Técnica número 8. Ritual do recolhimento noturno. Quando a noite chega e o silêncio se instala, é hora de olhar para dentro, de fazer uma pausa real. Um encontro consigo mesmo, sem máscaras, sem distrações. Antes de fechar os olhos, reserve um momento para revisitar o seu dia. Pergunte-se com coragem e honestidade: em que momento me perdi nos outros? Em qual momento você cedeu a expectativas alheias? Em qual momento permitiu que o julgamento dos outros definisse seu valor? Em qual momento esqueceu o próprio centro para caber onde não queria estar? Então pergunte-se com a mesma intensidade: em qual momento fui fiel a mim? Quando você escolheu sua verdade, mesmo que ela estivesse solitária, quando manteve o silêncio, mesmo que o mundo exigisse ruído, quando se respeitou, mesmo que a pressão pedisse submissão. Esse ritual não busca perfeição. Não busca apagar erros ou silenciar dúvidas. Ele busca presença, busca alinhamento, busca a construção diária de uma alma que não se perde nas tempestades alheias. A consciência do erro fortalece o acerto. Você está disposto a olhar para dentro todas as noites? A encarar seus próprios passos, sem fuga? A ser o guardião da sua própria essência? Faça desse recolhimento um ritual sagrado. Não para julgar, mas para aprender. Não para se punir, mas para crescer.
E assim, noite após noite, você vai se tornar cada vez mais inteiro, cada vez mais senhor de si mesmo. Técnica número 9. A observação sem julgamento. Imagine dedicar 1 hora do seu dia apenas para olhar, para ouvir, para sentir o mundo ao seu redor, sem interferir, sem rotular o que vê, sem criticar o que ouve, sem interpretar os gestos, palavras ou silêncios. Apenas perceber. Esse é um convite raro e desconfortável para que você treine a mente a ser espectadora e não julgadora. Porque o hábito de julgar tudo, de categorizar o mundo em certo ou errado, bom ou ruim, é um ruído constante que tira sua paz. Quantas vezes você se pegou reagindo antes mesmo de entender? Quantas vezes sua mente já desenhou um cenário e criou um drama, sem sequer permitir que o presente se mostrasse em sua simplicidade? Ao praticar a observação sem julgamento, você aprende a acalmar o impulso que te arrasta para o turbilhão das emoções desnecessárias. Você para de lutar contra o que é e começa a se conectar com o que está realmente acontecendo, aqui e agora. O mundo não precisa da sua opinião, precisa da sua consciência. Você está disposto a aceitar o mundo sem precisar rotulá-lo? A silenciar a voz interior que julga e critica, a abraçar o momento exatamente como ele é? Experimente essa hora, apenas veja, apenas ouça, apenas sinta e descubra a força que nasce quando a mente para de lutar contra aquilo que não pode mudar e começa a habitar a serenidade do presente. Enquanto você tenta ser tudo para os outros, quantas vezes se esquece de ser algo para si mesmo? Você se desfaz, se adapta, se molda e no processo se cansa. Mas existe algo que nenhum olhar alheio pode tocar. Nenhuma opinião, nenhuma crítica, nenhuma ausência pode roubar de você. É o poder da sua atenção, daquilo que você escolhe focar. Você pode escolher dispersar sua energia em 1000 direções, tentando controlar o incontrolável, tentando conquistar o impossível, tentando ser aceito onde nunca será suficiente. Ou pode escolher voltar para dentro, voltar para si, para o único lugar onde existe liberdade verdadeira. Onde está a sua atenção agora? Nas vozes que te julgam? Nos ecos do passado? Ou no silêncio do seu próprio ser? Cada vez que você decide voltar para si, você se fortalece. Cada vez que você solta o que não pode controlar, você ganha espaço para o que realmente importa. Você se fortalece toda vez que decide voltar para si. Que essa escolha seja sua âncora, seu ponto de partida, seu caminho de volta para a paz que nunca esteve fora, mas sempre dentro de você. Se este vídeo despertou algo em você, se você sente que chegou a hora de voltar para si, de resgatar seu centro, sua força e sua paz, inscreva-se agora no canal. Ative também o sininho, para sempre que tiver conteúdo novo, você ser notificado. Porque o conteúdo que este canal fornece, assim como essa vontade sua de mudança, não podem passar em branco. Quantas vezes você já se perdeu tentando ser tudo para os outros e esqueceu quem realmente deveria ser? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir o que você acabou de ouvir. Alguém que vive em função dos outros e esquece de si mesmo. Porque o primeiro passo para mudar é o reconhecimento e o segundo, o compromisso de se colocar em primeiro lugar. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.